Meus queridos irmãos e irmãs, bom dia a todos. Que Jesus seja o soberano dos nossos corações. Alegria de retornar a esta casa de paz e de luz, agradecendo a todos na figura de Virgílio e de Marli, que sempre nos acolhem com muito carinho. No transcorrer da evolução humana, o cérebro foi se desenvolvendo em camadas da posição anatômica ínfero-superior, surgindo primeiramente o tronco cerebral, ou como a ciência também o denomina, o cérebro reptiliano. Passado larga faixa de tempo, com o surgimento dos mamíferos inferiores, surge o sistema límbico, permitindo a estes mamíferos as primeiras manifestações no campo das emoções. Quando estes mamíferos foram se desenvolvendo e atingiram a condição de se tornarem os mamíferos superiores, os primatas e, por último, os seres humanos, surge o neocórtex, permitindo complexas operações no arcabouço cerebral, como, por exemplo, a fala e os cálculos matemáticos. É possível dizer que possuímos em nós 3 supercomputadores, que, apesar de estarem divididos, são perfeitamente integrados, facilitando que em cima desta estrutura física funcione a mente, com também uma estrutura de funcionamento descoberta inicialmente por Sigmund Freud, que na sua estrutura topográfica descobriu que a mente manifesta-se, funciona também numa estrutura trifásica, o inconsciente, o pré-consciente e o consciente. Freud descobre que não é possível que os conteúdos do inconsciente penetrem diretamente no campo do consciente. Para tanto, é preciso passar por um sistema de censura que todos nós possuímos, inclusive quando dormimos, chamado pré-consciente, a fim de que esses conteúdos do inconsciente sejam então ressignificados e possam surgir na consciência do ego, de forma a serem então compreendidos por nós. Na dinâmica do funcionamento desse sistema trifásico, o inconsciente, o pré-consciente e o consciente, Freud descobre um dinamismo neste funcionamento e ele, então, nos seus estudos, percebe que há uma parte no nosso psiquismo a que ele denominou de id e que é o repositório das nossas pulsões ou de onde surgem todos os nossos desejos. Numa outra parte do nosso psiquismo, neste dinamismo, vai estar o superego, que se desenvolve, segundo Sigmund Freud, a partir do complexo edipiano, por volta dos 4 anos de idade em diante, onde nós vamos introjetando os relacionamentos, as regras que os pais nos passam e do relacionamento social. E é desta luta entre o que se deseja e entre o que a sociedade permite que entra o ego a decidir quais são os desejos que ele permitirá que o indivíduo realize e quais serão aqueles em que ele atenderá ao superego. Deste relacionamento dinâmico, é fácil perceber a enormidade de conflitos, de traumas e de tormentos que acometem o ser humano, pois, muitas vezes, os desejos que se nos acometem são desejos que socialmente não seriam aceitáveis, mas o fato de que neguemos estes desejos não é suficiente para que eles desapareçam em nós, o que levou
Allan Kardec a questionar as entidades venerandas, na questão 457 de O Livro dos Espíritos, se os espíritos conhecem os nossos pensamentos mais ocultos, e obtém como resposta que conhecem, inclusive, aqueles pensamentos que nós gostaríamos de esconder de nós mesmos. Somos, então, portadores de variados desejos no nosso psiquismo, muitos dos quais, oriundos de hábitos malsãos desenvolvidos nas reencarnações anteriores, e que se manifestam na reencarnação atual, na forma das tendências, e é deste relacionamento entre o id, que é a fonte dos desejos, o superego que censura esses desejos, e o ego que decide qual o desejo será possível realizar ou não, que nós caminhamos pela vida, manifestando conflitos e ainda imaturos espiritual e emocionalmente. Via de regra, adotamos a postura psicológica de não elaborar devidamente esses desejos no transcorrer da vida, não cuidar daquilo que nós sentimos, deixamos apenas que os dias se incumbam de nos fazer esquecer dos episódios negativos e que muitas vezes estão ocultos aos olhos alheios, mas continuam pungentes e vibrantes no nosso mundo interior. E esses conflitos vão se estendendo no transcorrer da vida e são de variados matizes. Um deles, em especial, nos interessa, é o transtorno de imagem surgido de um conflito que todos nós trazemos quando reencarnamos, que é o conflito do medo da morte. O transtorno de imagem é um conflito perceptível a partir da meia-idade em diante, porque até este período da vida, Sigmund Freud assevera que o ego está voltado para as questões de natureza exterior. É preciso construir a carreira, é preciso ter um bom emprego, ganhar um bom salário, morar com dignidade e conforto, é preciso constituir a família, ter alguém, um companheiro ou uma companheira a seu lado, é preciso que se tenha os filhos, que se encaixe nesse padrão de normalidade que a vida moderna vem revolucionando no transcorrer da sua própria história, quando a configuração de família vai se transformando, vai se modificando, e aquele modelo conservador de outrora agora ganha novos matizes na sociedade atual, impondo-nos o aprendizado do amor como objetivo final para a solução de todos os nossos conflitos. Na segunda metade da vida após a meia-idade, o ego faz um movimento natural de voltar-se para dentro. O indivíduo naturalmente torna-se mais reflexivo, revê as suas posturas, os seus comportamentos anteriores. Ele reflexiona nas suas escolhas, percebe aonde errou, e ele então faz ajustes para esta nova etapa da vida, mas este conflito do medo da morte, como não foi devidamente elaborado pelo indivíduo nesta primeira fase da vida, ele começa a pulsar com maior intensidade, e o indivíduo então começa a fazer as célebres fugas psicológicas. E ele inicia essas fugas tentando dizer à sua imagem interior que aquela imagem que ele enxerga no espelho não é a imagem verdadeira. Motivo pelo qual muitos de nós, mesmo enxergando os cabelos brancos e as rugas, quando pensamos em nós mesmos, invariavelmente nos vemos mais moços, mais novos do que realmente somos. Indivíduos de 50, 60 anos de idade, quando pensam em si próprios, se veem ainda interiormente com 25, 30 anos de idade, dando contas de não aceitar o que o espelho teima
em lhe impor, a idade está chegando. Estamos entrando no processo do envelhecimento, mas esse conflito da morte, porque a velhice dispara esse conflito, ela vai nos dando conta de que o momento do túmulo não está longe de chegar. Então começamos a usar dispositivos para dizer a nós mesmos, olhando no espelho, que nós estamos jovens, e usamos primeiro a maquiagem, que num primeiro momento da vida tem o objetivo de embelezar aquilo que já é belo naturalmente. Mas, de uma certa idade em diante, começa-se a usar a maquiagem para se esconder os traços do envelhecimento. Quando a maquiagem deixa de cumprir o seu papel, há o uso do que a indústria do cosmético vem desenvolvendo e disponibilizando para o indivíduo, a fim de que ele se mantenha jovem. E surgem então o Botox e outros produtos que vão dando ao indivíduo a sensação de que ele não tem a idade cronológica, que ele é muito mais jovem do que é, então pinta os cabelos, usa o Botox, usa a maquiagem, olha no espelho e se engana, achando que é capaz de permanecer jovem fisicamente no transcorrer da vida. Quando o Botox não é mais capaz de trazer essa sensação de jovialidade, de juventude ao indivíduo, recorre-se às cirurgias plásticas, e é exatamente neste campo que nós vamos percebendo o aprofundar do transtorno de imagem, quando a pessoa, não dando conta do que ela vê no próprio espelho, vai fazendo tantas transformações na face, que mesmo tendo se transformado literalmente no monstrengo, continua achando que está bela, que está bonita, e não dá contas deste transtorno de imagem. E o transtorno de imagem ganha reflexos mais profundos ainda, quando a pessoa se vê no espelho de uma certa forma, achando que ela está sempre maior do que ela realmente é. Ela então busca todos os recursos para manter as suas formas nos padrões de beleza e de estética que a sociedade dita. É quando então surge a síndrome do transtorno dismórfico corporal, mais conhecido como anorexia, que é uma palavra que vem do grego, aonde o an significa falta de, e orexia, de apetite. Então, a anorexia é o indivíduo que, tendo o transtorno de imagem, porque na sua mente, no seu interior, ele se vê maior do que é, fora dos padrões de beleza. E não adianta mostrar para ele fotografias, não adianta colocá-lo numa balança, não adianta que as pessoas digam a ele que ele não está fora do peso. É a autoimagem interior que, apontando este transtorno da imagem, lhe diz com todo peso e com toda a força que ele deve buscar o regime, deve buscar esta transformação para se adequar a um padrão exterior. Portanto, o anorexo espiritual. A anorexia é, então, o transtorno de imagem, em que a imagem interior, a forma como o indivíduo se vê, conflita com a imagem que ele vê refletida no espelho. De alguma forma, nós também manifestamos essa doença no campo espiritual. De alguma forma, somos anorexos espirituais, porque nós nos olhamos no espelho da consciência e nos enxergamos melhores do que realmente somos. Há no movimento espírita um desserviço prestado pelos próprios espíritas, quando nós geramos essa neurose de santificação, pelo simples fato de que, ao
nos transformarmos em espíritas, ao aceitarmos a filosofia espírita, nós não podemos mais manifestar tristeza, não podemos mais sentir raiva, não podemos mais ter frustração, não podemos mais sentir medo da morte, porque tudo isto o Espiritismo matou de alguma forma, e portanto se diz no movimento espírita que, então, diante da perda de alguém, nós não podemos mais vivenciar o luto, porque agora somos espíritas, já entendemos a imortalidade da alma, já entendemos que o que está ali na horizontal, no caixão, é apenas uma roupa que não serve mais ao viajante do universo, o ser eterno, o eu profundo, o Cristo cósmico, o Espírito eterno que cada um de nós é, e portanto, por termos este conhecimento, não nos permitimos mais sentir. Vamos então criando uma imagem espiritual distorcida de nós mesmos, negando-nos sentir, algo absolutamente impossível de evitarmos. Podemos negar o sentimento para os outros, conforme os espíritos asseveraram para Kardec na questão 457. Podemos tentar esconder desejos e pensamentos ocultos uns dos outros, mas não escondemos de nós mesmos. Eles estão lá. E quando nós dormimos, muitas vezes quando a censura do superego afrouxa a sua pressão, esses desejos e pensamentos ocultos surgem modificados nos nossos sonhos, e nós acordamos muitas vezes pela manhã, tendo tido sonhos que nós consideramos incompatíveis com a nossa posição de agora espíritas, de falar de Jesus, de falar da reencarnação, de sabermos da imortalidade da alma, da mediunidade, e portanto aquilo que o sonho nos propõe não é condizente com o nosso comportamento no dia a dia, e muitos de nós nos perguntamos, por que é que agora espírita, muitas vezes com 10, 20, 30 anos de caminhada na doutrina, por que ainda tenho esses sonhos? Por que esse tipo de pensamento me acomete muito mais do que eu gostaria de admitir? Por que que ainda as minhas experiências oníricas dão contas, na verdade, de que o espírita que eu penso que sou, na verdade, eu ainda não logrei realizar esse espírita, vivê-lo, porque sou anorexo espiritual, porque o espírita que eu delineei na minha autoimagem não se transmite na prática cotidiana, porque ainda somos portadores de máscaras. Percebamos, em 3 casos narrados no livro Paulo e Estevão, se é assim que nós recebemos a doutrina espírita, o Evangelho em nossos corações. Corria a prisão de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, e Pedro sabiamente convidara Gamaliel para visitar a igreja do caminho, a fim de que ali ele pudesse testemunhar com os próprios olhos o que o Evangelho produzia. E o doutor do Sinédrio, Gamaliel, humildemente aceita o convite e vai visitar as parcas instalações da Igreja do Caminho. E quando ele entra no primeiro cômodo e vê ali leprosos, velhos, crianças desamparadas, todas olhando, vibrando em amor por Simão Pedro que o acompanhava, Gamaliel se dá conta naquele momento de como é que o judaísmo não havia enxergado aquela situação. Preocupado com as discussões e as práticas exteriores, o judaísmo não dera conta da necessidade premente do ser humano, muito mais do que cuidar das doenças que ali estavam visíveis aos olhos dele, muito mais do que sentirem-se saciados fisicamente. O que transbordava do olhar daqueles doentes para Simão Pedro era um olhar de gratidão
e de amor pelo simples acolhimento, pelo simples ser enxergado, não ser mais invisível. Eles eram invisíveis sociais àquela época, mas a Igreja do Caminho os enxergara. Ela os acolhera, os recolhera, e agora lhes dava moradia, lhes dava alimentação. Mais do que moradia e alimentação, a Igreja do Caminho lhes dava afeto. E visitando cada cômodo, Gamaliel se depara com um indivíduo e ele toma um choque. Tratava-se de Samônio. Samônio, outrora, era um rico da Cesareia, o local do governo romano à época de Jesus. E Samônio era um homem rico, largas propriedades, tinha uma vida materialmente feliz, mas agora estava ali, e Gamaliel podia perceber pelas marcas no seu corpo, que Samônio havia contraído a lepra. E tomado de surpresa, dirige-se a ele e lhe pergunta: Samônio, o que fazes aqui? E Samônio então lhe conta a própria história de que ao contrair a lepra, os próprios filhos ambiciosos, desejando gozar da vida material, denunciaram-no e ele então foi expulso e foi viver no Vale dos Leprosos. Lá naquele vale, ouvira falar do carpinteiro da Galileia de Nazaré, ouvira falar dos milagres que aquele homem promovia, ouvira falar de como os filhos do Calvário eram acolhidos na Igreja do Caminho, e desejou ele próprio ter um alento no coração, porque muito mais do que a lepra que lhe consumia as carnes, Samônio era tomado de um profundo sentimento de solidão, um sentimento de abandono, um sentimento muito comum ainda nos dias de hoje, quando muitas pessoas se sentem invisíveis no meio social, mesmo estando no meio de outras pessoas, não são vistas, não se sentem conectadas umas às outras, portanto, sentem-se solitárias. E era este o sentimento que acolhia o coração de Samônio, e ele engendra então uma caminhada do Vale dos Leprosos até a Igreja do Caminho em Jerusalém, e na parte final, não conseguindo mais andar porque as feridas nas solas dos seus pés não permitia, arrastou-se até chegar àquela instituição onde não foi visto como um leproso, foi visto como alguém com necessidade. Ele foi visto, era isto que Samônio buscava naquele momento de solidão, ser visto, não ser mais invisível, ser acolhido, sentir o coração aquecido pelo afeto de outrem. E quando Samônio conta esta história para Gamaliel, Gamaliel se deu contas de que a vitória do Evangelho era inevitável. Samônio agora era cristão. Samônio agora albergava Jesus no coração. Samônio agora não temia mais a morte. Samônio não temia mais o abandono, a solidão, porque encontrara entre aquelas pessoas do caminho irmãos, viam-se como irmãos, cuidavam-se como irmãos, e portanto, Samônio agora era um homem pacificado, não sentia mais medo, sentia-se acolhido, não era mais um invisível, estava ali também vibrando no diapasão do amai-vos uns aos outros, e assim Gamaliel se dá contas de que o Evangelho ganharia o mundo por esta característica. Aqueles que vibravam no Evangelho na Igreja do Caminho sabiam acolher, sabiam dizer sem palavras ao coração de cada um daqueles que ali estavam, que eles não estavam mais sozinhos, que Jesus havia agora feito morada naqueles corações, e eles então podiam se pacificar diante desta realidade.
numa outra passagem do mesmo livro, vamos entender uma outra conversão, uma outra forma em que o Evangelho atinge o coração do indivíduo. Na estrada de Jope, numa propriedade muito bonita e próspera, morava Zacarias e Raquel. E debaixo deste teto, como filha adotiva do coração, Abigail, a eleita de Saulo, que, tendo visto a morte do próprio pai em Corinto, ao lado do irmão Estevão, naquela época Jesiel, a quem ela própria viu que ele fora condenado à morte ao ser colocado nas galeras romanas. Uma criatura que se sentiu órfã naquele momento, recorre a Zacarias e Raquel em Corinto, e estes, de mudança para a região da Palestina, acolhem-na como filha do coração. E ela, mesmo carregando esta tristeza, muda-se para Jope e ali conhece o doutor da lei, Saulo. Abigail faz planos de uma vida feliz ao lado de Saulo, uma vida de obediência à lei antiga, uma vida de fidelidade a esta lei antiga, uma vida onde ela educaria os seus rebentos na lei antiga, demonstrando um princípio necessário para que se possa acolher o Evangelho com liberdade no coração, a obediência à vontade do Pai, a obediência à lei, até que, naquele momento fatídico em que Saulo a leva ao templo para que ela lhe observasse o primeiro êxito na sua vida pública, e manda-lhe apedrejar o próprio irmão. E ela se dá contas de que ali estava um conflito enorme. O ser que ela amava, Saulo, acabara de assassinar o próprio irmão Jesiel, de quem ela fora separada anos antes, e a quem ela buscava, porque intuitivamente sabia que ele não havia perecido nas galeras. Eu buscava então um irmão e encontra-o neste momento supremo, o momento em que o irmão está para fazer a passagem, de fechar os olhos para a vida material e abri-los na espiritualidade. É o momento em que eles se reencontram. Mas ela, a pedido de Jesiel, agora transformado em Estevão, perdoa, porque ela ama Saulo. Mas este, motivado pelo orgulho, abandona-a, dizendo não ser possível que eles prosseguissem nos seus projetos. O que a família de Saulo diria? O que a sociedade da época diria? Não seria possível para um doutor da lei que tivesse no seu currículo aquela mancha. Já começaria com uma pessoa que não teria o brilhantismo social exigido na época, e ainda mais, ser irmã daquele que ele transformara no seu maior inimigo naquele momento, era algo impensável para Saulo. E ele então rompe o relacionamento com Abigail, e Abigail retorna para a casa de Zacarias e Raquel, e ali, em profunda tristeza, ela adquire uma tuberculose, até que um certo dia, um certo velhinho chamado Ananias faz pouso naquela propriedade e lhe fala dos feitos de Jesus. Fala-lhe da forma como Jesus acolhia, como Jesus tocava, como o olhar de Jesus penetrava sem qualquer barreira, desnudando todas as defesas psicológicas, indo no imo do ser e percebendo a sua necessidade mais premente. E como Jesus tinha uma palavra para cada uma dessas necessidades, como o magnetismo profundo do seu amor era produtor de paz naqueles que entravam no seu campo áurico, como as palavras do Evangelho eram palavras confortadoras, consoladoras, esclarecedoras, e Abigail então percebe que havia vida em abundância para além do túmulo, e ao perceber que essa vida era uma vida real,
ela então se tranquiliza, se pacifica, porque se conectou em profundidade com a mensagem do Evangelho, que é, em última instância, o coração de Jesus pulsando na humanidade. Abigail se conectou com esse coração, e quem se conecta com o coração de Jesus não tem mais fome, não sente mais sede, não tem mais medo, nada do lado de fora é capaz de perturbar o interior daquele que se conectou em espírito e verdade com o Evangelho de Jesus. E é neste estado de espírito que 8 meses depois do rompimento, Saulo a encontra na antevéspera da morte, já nos estertores, e quando ele percebe que mesmo diante daquela aparência cadavérica de Abigail, os olhos transmitiam intensa paz. Eram olhos pacificados, que exalavam uma tranquilidade que Saulo não conseguira encontrar no decorrer da própria vida. Mas diante do ser amado, a quem ele via naquele momento, ele percebera que em todos os cristãos com quem ele encontrara, todos manifestavam essa paz no olhar, todos eram brandos, pacíficos, acalmados pelo Evangelho, e ele não conseguia entender de onde vinha essa paz. E quando Abigail dá o último suspiro em seus braços, dizendo-lhe que ela agora encontrara Jesus e se tornara cristã, Saulo é tomado de um ódio intenso. Quem era aquele Jesus, com quem ele se encontrava em todos os lances da sua vida? Quem era aquele Jesus que ele roubava os afetos mais caros? Quem era aquele Jesus que Saulo não entendia? Ele conflitava com a lei que ele queria tanto defender e que tanto amava. E ele então, movido por um ódio colossal, volta a Jerusalém, pede cartas e vai a Damasco atrás do Ananias, que, mensageiro de Jesus, roubara de Saulo a última coisa valorosa, o seu amor, Abigail. E Saulo, em caravana, vai se aproximando de Damasco. É quando o delinear da cidade surge no horizonte e, movido por forças que Saulo não sabia compreender, entra numa imersão profunda e começa a rever toda a sua vida desde a infância. Ouvira desde a mais tenridade que a obediência à lei trazia equilíbrio interior, era proporcionadora de paz. No entanto, naquele momento em que ele fazia este balanço da própria existência, ele se dava conta de que, mesmo tendo sido plenamente obediente à lei antiga, ele jamais lograra um momento de paz como ele observara em cada um daqueles cristãos. Ele percebia que nem os jogos da juventude eram suficientes para lhe aplacar a sede interior. Percebera que na fase adulta, já doutor da lei com grande destaque na sociedade, ele não tivera um dia de paz, um dia de consciência tranquila. E quando ele sai desta imersão, fazendo este balanço da vida, começando da infância, até aquele momento em que, sobre o camelo, ele encaminhava-se para Damasco a fim de cumprir a tarefa que ele próprio se impora, de vitimar Ananias e todos os cristãos. É como se o céu se rasgasse naquele momento diante dos seus olhos, e uma claridade espiritual que ele jamais havia visto antes se apresenta aos seus olhos espirituais, e Jesus, glorioso numa veste pontilhadas, de como se fossem pequenos sóis, e ele ouve, na acústica da sua alma, a frase que ficou eternizada pela história:
Saulo, Saulo, por que me persegues? A emoção daquele momento, o penetrar-se pelo amor do Cristo foi tão intenso, foi tão profundo, que Saulo, não dando contas do que lhe acontecia, cai do camelo e entra num pranto profundo, como se ali fosse a primeira catarse emocional que verdadeiramente ele fazia em toda a sua trajetória. Lembrando-se de tudo o que ele vivera, sentindo a intensa emoção daquele momento, tem forças para perguntar: mas quem é você? E novamente ele ouve na acústica da sua alma: eu sou Jesus a quem você persegue. Quando Saulo se dá contas de que Jesus não era uma pantomima, de que Jesus não era um ato de feitiçaria da Igreja do Caminho, que Jesus era real, que a vida eterna que ele prometera estava ali, diante da sua visão espiritual, de que Jesus era real, de que Jesus produzia paz em todos aqueles com quem ele encontrava, porque Paulo, naquele momento, estava tomado do profundo magnetismo do amor de Jesus. Ele reflete que toda a obediência que ele tivera para com a lei antiga, era agora necessário exercê-la diante do Evangelho. Toda a têmpera, a energia, a inteligência, outrora colocada a serviço da lei antiga, agora deveria ser colocada a serviço do Evangelho, porque a vida eterna estava diante de seus próprios olhos. O Evangelho agora não era mais algo que ele via no olhar das pessoas que, convertidas, ele encontrava a cada esquina na sua vida, mas o Evangelho estava personificado diante dos seus olhos na figura de Jesus. E aí então, que fazendo este balanço entre como ele fora antes e como ele deveria ser dali por diante, ele faz a pergunta, também eternizada na obra Paulo e Estevão, no Atos dos Apóstolos: Senhor, o que queres que eu faça? Nós vamos encontrar no capítulo 18 de O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, no último parágrafo, um trecho que talvez muitos de nós tenhamos passado por cima, sem lhe dar a devida importância. São eternas as palavras de Jesus, porque são a verdade. Constituem não só a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade das coisas da vida terrestre. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nessas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. Os homens a conservarão, porque se sentirão felizes nelas. As que, porém, forem uma violação daquelas palavras, serão como a casa edificada na areia, o vento das renovações e o rio do progresso as arrastarão. Então, quando Jesus diz que o reino dele não é deste mundo, e nós nos asseveramos cristãos espíritas, e nós ainda buscamos ter, e diante da crise de valores que aí está, muito antes de ser uma crise econômica ou política, é uma crise de valores, e nós ainda nos afetamos, nos preocupando e sentindo medo, somos anorexos espirituais, nos dizemos espíritas, mas não nos comportamos como tais. Quando Jesus nos ensina que a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não, nós limitamos esta fala de Jesus apenas da forma como nós devemos falar, muito mais aprofundadamente do que isto.
Está aí a proposta do comportamento emocional, psicológico e espiritual, de não negar a nossa natureza, de não negar o que sentimos, de aceitarmos a nossa condição de espíritos de terceira ordem no mundo de expiações e provas, destruindo este transtorno de imagem espiritual que carregamos quando nos vemos melhores do que somos. Quando apresentaram a Jesus um denário, engendrado numa armadilha, e lhe perguntaram se era lícito ou não pagar a César o tributo, Jesus pede a moeda, exibe-a e pergunta de quem era aquela imagem e inscrição. E lhe responderam: de César. E Jesus completa então que era para que nós dessemos a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. É possível fazer algumas ilações em cima desta fala de Jesus a nos dar conta se somos ou não anorexos espirituais, se somos portadores do transtorno de imagem espiritual. Porque César pode ser visto como dinheiro explícito na primeira análise possível de fazer no quadro. César o dinheiro, Deus o nosso objetivo final. Então, nós precisamos dar ao dinheiro o seu valor, a sua importância, mas precisamos cuidar de Deus. Numa outra ilação, nós poderíamos dizer que César são as coisas do lado de fora e Deus as coisas do lado de dentro. Temos cuidado mais de César ou temos cuidado mais de Deus? Podemos dizer que César é o mundo das sensações e Deus o mundo dos sentimentos. Temos cuidado mais das sensações ou dos sentimentos? De César ou de Deus? Podemos ainda dizer que César é o ego, numa figura psicológica, e Deus o self. E todas as vezes que a minha escolha satisfaz a minha vontade, é então o ego quem comanda as ações. E todas as vezes que a minha escolha é a escolha do Evangelho, estou então escolhendo self, estou escolhendo Deus. E é possível, através destas escolhas, perceber que tipo de espíritas nós somos. Se somos os espíritas praticantes, aqueles que, quando acordam, programam o seu dia, elegendo um defeito que ele considerou grave, que nós consideramos graves, a ser combatido naquele dia, tanto quanto uma virtude a ser exercitada a fim de que ela se transforme em hábito. Ou se nós ainda somos os modernos fariseus, que agora num outro cenário, com uma outra roupagem, usamos a doutrina espírita para fazer juízo de valor do outro, esquecidos de que o Evangelho é um mapa para chegar ao coração de Jesus, que está dentro de nós. O reino de Deus não vem com sinais exteriores, porque ele está dentro de nós. Não há que se buscar Jesus do lado de fora, não há que se buscar a felicidade do lado de fora. Tudo que nós necessitamos e está dentro de nós. O Filho do Homem não tem um local onde possa recostar a sua cabeça, e no entanto é o governador espiritual do nosso planeta, não possuindo nada, tudo possui, porque está em plena sintonia com o Pai. Eu vim cumprir a vontade daquele que me enviou. O meu alimento é fazer a vontade de meu Pai que está nos céus. Quem é minha mãe? Quem é meu pai? Quem são meus irmãos? São todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. É fazer a vontade do Pai, é viver o Evangelho em espírito e verdade, não achando que nós o vivenciamos, mas colocando-o na prática e percebendo pelos nossos hábitos, pelo que sai da nossa boca,
pelo que nós gostamos de assistir, de ver, de consumir, o que é que o nosso coração está cheio? Porque quando o nosso coração está cheio do Evangelho, nós acolhemos, nós sorrimos, não o sorriso da máscara, mas o sorriso daquele que se encontrou, aquele que descobriu a realidade psicológica, o objetivo da vida. E agora, quando Jesus nos chamar para caminhar sobre as águas das turbulências emocionais, nós vamos andar sem afundar, porque não teremos mais medo. O Evangelho extirpa o principal medo que nós carregamos, que é o medo da morte com as suas ramificações, o medo da velhice, o medo da doença, o medo da pobreza, o medo da perda de entes queridos, porque agora a espiritualidade não está mais lá, ela habita aqui. E o transtorno da anorexia espiritual terá nos abandonado em definitivo, porque então teremos condições de repetir a mesma fala de Paulo: agora sou prisioneiro do Evangelho, não sou eu mais quem vive, é Jesus que vive em mim. Que permitamos que Jesus viva em nós pela eternidade. Muito obrigado.